Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, o Vasco pode ter o seu primeiro reforço para 2022. É o volante Yuri, um dos grandes destaques do CSA e da posição na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O nome dele já está na mesa do Carlos Brasil e já foi também para o Zé Ricardo, e os dois estão avaliando para ver se terá ou não condições de vestir a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Lembrando que o atleta teve o seu contrato encerrado no dia 30 de novembro e está atualmente livre no mercado. A gente vai explicar essa situação, trazer detalhes, falar também sobre Anderson Barros, o atual diretor executivo do Palmeiras. Está com um cargo muito instável dentro do clube e poderá estar aceitando uma proposta do Vasco nos próximos dias, mesmo sendo o atual bicampeão da Libertadores e considerado pelo Abel um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro. Então, a gente vai falar sobre isso, trazer explicações de tudo que está acontecendo dentro do Vasco, muitas novidades importantes. E é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição também é importantíssima para o nosso crescimento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aqui embaixo, o seu comentário sobre o que você acha da chegada do Yuri, da possível chegada do Anderson Barros. Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o vídeo aqui falando sobre a situação do Anderson Barros. Para quem não sabe, o Anderson Barros foi um diretor executivo que já trabalhou no Vasco no ano de 2017, ao lado do mesmo Zé Ricardo e também ao lado do mesmo Carlos Brasil. Os três aí trabalharam juntos em 2017 e 2018 dentro da comissão do Vasco da Gama, né, no departamento de futebol, e fizeram um bom trabalho. Foi naquele ano que o Vasco, depois de tanto tempo, conseguiu retornar à Libertadores. Então, de fato, o Anderson Barros tem um carinho muito grande pelo clube por ter já conseguido realizar um bom trabalho por aqui, ao lado de pessoas que estão atualmente também dentro do Vasco. O Anderson Barros é o atual diretor executivo do Palmeiras, atual também bicampeão da Libertadores. E após a conquista do título, o Abel Ferreira, em entrevista coletiva, ali mesmo em Montevidéu, falou muito bem do Anderson Barros. Inclusive, ele usou as seguintes palavras: o Anderson Barros foi o melhor diretor esportivo com quem eu já trabalhei. Então a moral do Barros dentro do Palmeiras aumentou muito. Ele é sim, de fato, um grande diretor executivo, até porque fez o elenco, montou o elenco que foi bicampeão da Libertadores. Porém, segundo notícias aí do jornalista Jorge Nicola, o Anderson Barros ele revelou para alguns dirigentes do Vasco que não está se sentindo seguro no Palmeiras. E com isso, o Vasco ainda aguarda uma resposta do Anderson Barros nos próximos dias, para caso realmente ele não venha permanecer na equipe paulista, fechar com o Vasco da Gama. Dando a entender que, de fato, a Leila não quer a sua permanência. A Leila Pereira não iria manter o Anderson Barros no cargo de diretor executivo. A Leila Pereira iria demitir não, né? Porque o contrato do Anderson Barros já vai se encerrar dia 30 de dezembro. Iria apenas esperar encerrar o contrato do Anderson Barros e colocar o Paulo Sampaio, que é o atual gerente da base do Palmeiras, para se tornar o novo diretor executivo. Mas depois do depoimento, né, depois ali das falas do Abel, ele acabou permanecendo, porém ainda está instável no cargo, ele sente isso e poderá estar sim fechando com o Vasco e a gente acabar tendo o diretor bicampeão do Palmeiras para o clube em 2022. Vamos esperar, né? Vamos aguardar, ainda poderemos ter novidade nos próximos dias, mas não está descartada a chegada do Barros do Vasco da Gama. Com relação aqui a Carlos Brasil, ontem foi anunciado que o Carlos Brasil será o novo gerente de futebol do Vasco da Gama. Ele vai ser, de fato, um dos responsáveis aí pela montagem do elenco. O trabalho já vai começar de maneira imediata aqui em São Januário, inclusive hoje. Ele já deve ter começado a trabalhar, a ver os contratos, ver as propostas que estão na mesa, os jogadores que devem ser negociados, porque essa é a necessidade atual do Vasco, contratar. Então o Carlos Brasil chegará para isso, indicar jogadores, indicar reforços e negociar essas possibilidades. Inclusive, segundo notícias, o Zé Ricardo já indicou alguns nomes para o Vasco da Gama. Tá passando aí para vocês uma fala que o mesmo Zé Ricardo deu ontem em entrevista ao canal Atenção Vascaínos. Essa primeira etapa está sendo feita de dispensas e renovações do elenco atual. Agora, com a chegada do Brasil, podemos tomar ciência da situação real do clube e partir para as contratações. Já indiquei nomes, mas não posso falar. Ou seja, o Zé Ricardo de fato já indicou alguns nomes para o Vasco. O Carlos Brasil estará analisando junto, né,
aos dirigentes que ele tem, a comissão técnica do Zé Ricardo, a diretoria, para ver se terá condições ou não de contratar. Mas o Vasco, segundo notícias e confirmações, inclusive do Zé Ricardo, já está de olho no mercado e poderá ter reforços sim nos próximos dias. E falando em reforço, o primeiro pode estar aparecendo, é o volante Yuri, considerado por muitos o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro. O nome dele, deixando bem claro, já está na mesa do Carlos Brasil. O jogador foi oferecido ao Vasco pelo seu empresário. Ele fez uma grande temporada vestindo a camisa do CSA, inclusive tá passando aí na tela para vocês os números do Yuri pelo CSA. Foram 29 jogos, 3 gols, 1 assistência, 130 bolas recuperadas, 102 desarmes, 41 interceptações, números muito bons e um jogador de 27 anos que já é de fato experiente. Isso conta para que ele venha vestir a camisa do Vasco, já passou por clubes como o mesmo CSA, Bahia, Ferroviário, Oeste. É jogador estilo Série B de Campeonato Brasileiro. Agora resta saber se o Carlos Brasil vai prosseguir ou não com a negociação. É claro, ele vai entrar em contato com o Zé Ricardo, vai conversar, vai falar sobre o jogador e ver se terá condições de vestir a camisa do Vasco. E ontem também, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o Yuri se manifestou. Ele primeiramente, ao ser perguntado se é verdade, eu já trouxe uma foto dele, como está aparecendo aí para vocês, dele pequeno, né, mais novo, com a camisa do Vasco. E foi perguntado ontem se era verdade que a família dele é de fato vascaína, e ele respondeu da seguinte maneira: sim, é verdade, minha família praticamente toda torce para o Vasco, dando a entender que de fato ele também é um torcedor vascaíno. E ao ser perguntado, né, sobre a próxima temporada, o que ele espera, ele deixou bem claro que tem um carinho muito grande pelo CSA, como está aparecendo aí na imagem para vocês. Mas ele disse: graças a Deus tive um ano bom, fiz gols e fui o primeiro em desarmes do campeonato. Infelizmente o acesso com o CSA não veio, mas fico feliz por ter tido destaque individual. Trabalho muito para ajudar a camisa que estou vestindo e ter conquistas individuais é fruto de muito trabalho duro. Então ele está livre no mercado, está esperando sim contatos. Em breve vai começar as negociações e eu espero que possa ser com o Vasco da Gama. Um atacante, um volante muito bom, com muito destaque, com conhecimento de Série B, que pode dar muito nessa posição que está atualmente carente dentro do Vasco, ainda mais depois da saída do Michel, do Rômulo, do Andrei, jogadores que faziam parte dessa posição na última temporada. Mas vamos esperar que poderemos também ter novidade nos próximos dias. É um volante que ganha força dentro de bastidores de São Januário. E se a gente está falando de chegada e de negociações, possíveis reforços, tem um jogador que também foi muito especulado dentro do Vasco, o Edu, atacante do Brusque, que foi o artilheiro da Série B com 17 gols. Ele estava sendo especulado dentro do clube, mas ontem foi definida a sua situação. O Edu será um atacante do Cruzeiro. O jogador assinou com o clube de Minas Gerais por 3 anos e o Cruzeiro vai desembolsar algo em torno de R$1 milhão para contar com o atleta. Lembrando que ele tinha contrato com o Brusque até novembro de 2022, rescindiu, é claro, o seu contrato e o Cruzeiro terá que pagar essa multa rescisória ao clube Brusque de Santa Catarina. O Edu foi muito falado no Vasco, até porque ele é um vascaíno de coração, mas o Vasco não quis ir atrás de jogador, não sei se era o perfil que o Vasco procurava para ter no seu elenco na próxima temporada. Certo é, o Edu não fará parte dos planos do Vasco para o ano que vem. É a terceira contratação do Cruzeiro. O Cruzeiro também vai vir muito forte para a próxima temporada. Já contratou o Maicon, o zagueiro, que tem passagem por São Paulo e vários clubes grandes do futebol europeu. O Matheus Silva também, outro zagueiro, e está muito perto de anunciar a contratação do lateral direito Pará, que está atualmente sendo reserva do Santos, tem passagem por Flamengo. Para a Série B é uma ótima contratação. Então, de fato, o Cruzeiro está se reforçando e o Vasco até agora nada. Inclusive, ontem em suas redes sociais, o Edu repostou um story com críticas ao Jorge Salgado. Nos stories diz assim: que Deus te abençoe e te guie nessa nova caminhada, meu irmão. Alô, Vasco da Gama, diretoria incompetente. Então, parece que também as críticas foram feitas para a atual diretoria do Jorge Salgado por não ter contratado o Edu. É um vascaíno, tinha o desejo, o sonho e ainda tem de vestir a camisa do Vasco, mas infelizmente isso acabou não acontecendo. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre outro atacante. A gente é vascaíno, a gente torce pelos jogadores do Vasco, mas tem carinho também por aqueles que passaram por aqui, e a situação do Germancano ainda gera uma dúvida sobre o que irá ser feito. Lembrando que nessa semana ele acabou não renovando o seu contrato, né? O Vasco tem uma dívida de quase R$4 milhões com o atleta, devido a luvas, premiações que não foram pagas, os salários estão todos em dias. O Germancano recebia aqui no Vasco um salário que chegava a quase R$432 mil, e o desejo dele atualmente é jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E ontem
ou o que seria o seu destino, né, que poderia ser o Fortaleza, parece que foi completamente descartado também, porque o presidente se posicionou em uma entrevista falando, né, que o Fortaleza estará na Libertadores da próxima temporada, então vai reforçar o seu elenco, mas o Germancano poderá não ser um reforço devido ao seu alto salário. O presidente disse o seguinte: sobre o Germancano, que é um grande centroavante, foi falado um salário de 600 mil reais. Não tem a menor chance do Fortaleza pagar um salário de 600 mil para nenhum jogador. Não entra no nosso patamar financeiro e isso é fundamental. Ou seja, Germancano, com esse valor que está pedindo para vários clubes, dificilmente irá conseguir fechar com algum. Recebia 432 mil reais no Vasco e quer receber 600 mil reais em algum outro clube. E dificilmente será acontecer, até porque é um jogador que estava jogando Série B. É um grande atleta, é um artilheiro, mas para mudar esse salário, jogando uma Série B e pulando para a Série A do nada, vai ser difícil de acontecer. Mas, vamos esperar, a gente vai estar trazendo aqui as atualizações sempre para você sobre o atacante argentino que saiu do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe também o seu like aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, se você curtiu o conteúdo, e compartilhe esse vídeo também para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.